Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Por mais um domingo podemos estar juntos a celebrar o nome do nosso Deus e vamos fazer através de alguns cânticos. E hoje é tempo de adorar a Deus, hoje é tempo de o exaltar e assim como nós estamos neste momento, que nos possamos achegar ao nosso Deus em adoração. Agrada-se quando nós nos chegamos a Ele em adoração, com um coração sincero, um coração contrito. E nós devemos também buscar a santidade de Deus. Deus diz-nos para sermos santos como Ele é santo. Então, quando olhamos a santidade do nosso Deus e nos queremos achegar a Ele, isso nos dá vontade, nos dá alegria e prazer em o louvar, em o exaltar. E mesmo quando as coisas à nossa volta nos possam parecer vagas e confusas e não definidas, termos esta plena certeza que o Senhor está connosco em todos os momentos da nossa vida, nos fortalece, nos anima e em qualquer circunstância não devemos perder o foco na adoração, na gratidão, a exaltar Deus como é, soberano sobre todas as coisas. Santidade ao contemplar
sem tua luz. Quero adorar, quero adorar. Meu alvo na vida é te adorar. Quero adorar, quero adorar. Meu alvo na vida é te adorar. Meu alvo na vida é te adorar. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos alegres e gratos por podermos estar aqui na Tua presença diante de Ti para Te adorar, para Te louvar, para Te exaltar. Obrigada por toda a proteção, por todo o sustento, pelo auxílio que nos tens dado a cada dia, Senhor. E que realmente esta nossa vontade para Te exaltar, para Te adorar, não dependa das circunstâncias que estejamos a viver, Senhor, mas realmente possa ser algo que brota em nós naturalmente todos os dias da nossa vida, que haja esta gratidão, esta alegria por aquilo que Tu és, Senhor, Deus grande, Rei dos Reis, Deus tremendo, Criador sobre todas as coisas. Obrigada, Senhor, porque enviaste o Teu Filho Jesus para nos salvar, para nos livrar da condenação eterna. Obrigada, Senhor, porque Tu nos dás uma nova vida, uma esperança. Obrigada, Senhor, porque Tu dás sentido à nossa vida. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu imenso amor, a Tua misericórdia, a Tua bondade, Senhor. Vem renovar a nossa vida, vem transformar e retirar aquilo que não é correto em nós, Senhor. Vem nos melhorar a cada dia, nos aperfeiçoar, nos santificar. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. E vamos agora fazer uma leitura bíblica que se encontra em 1 aos Coríntios, no capítulo 3, os versículos 9 a 11. 1 aos Coríntios 3, 9 a 11. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, que Jesus Cristo seja o fundamento da nossa vida, que nós possamos alicerçar-nos em Jesus. Ele é a nossa rocha da salvação, é o nosso alicerce bem seguro. E é sobre ele que a nossa vida deve ser construída, deve ser edificada. Porque sabemos que mesmo venham as dificuldades, as tempestades da vida, se estivermos bem seguros em Jesus, nós iremos resistir pelo poder do Senhor Jesus na nossa vida. E então não há nenhum amigo igual a Cristo. Além de Ele ser o nosso alicerce, a nossa segurança na nossa vida, da qual a nossa vida deve crescer, deve ser sustentada, deve ser a nossa base. Não há ninguém como Ele. Ele é o nosso melhor amigo. Não há ninguém como Ele que possa salvar a nossa alma. Só o Senhor Jesus pode nos dar a salvação. Ele nunca nos abandona. Ele consola e tranquiliza o coração dos ansiosos. Não há ninguém tão nobre e santo como este nosso grande amigo que é o Senhor Jesus.
igual a Cristo. Não nenhum, não nenhum. Nenhum amigo tão nobre e santo. Não nenhum, não nenhum. Também não há tão humilde e manso. Não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas e hará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo. Não nenhum, não nenhum. Crente nenhum é desamparado. Não nenhum, não nenhum. Nenhum ansioso que é rejeitado. Não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas e hará até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo. Não nenhum, não nenhum. Bom dia, irmãos. Vou convidar que possamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 13. E vamos olhar hoje para a vitória sobre o invisível. Iniciamos neste último domingo do mês de fevereiro o último estudo sobre a vitória de casais, a vitória que casais tiveram, que estão relatados na Bíblia, sobre o impossível. A vitória de casais sobre a infertilidade. E quando nós olhamos para elas, percebemos que há um desafio, uma aplicação muito grande para a nossa vida. E hoje vamos olhar para os pais de Sansão. Então vou convidar que possamos ler os primeiros 5 versículos. Juízes, capítulo 13, versículo 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor, e ele os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não lhe dava filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca deste à luz, pois conceberás e terás um filho. Agora, pois, toma cuidado, e não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará a navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Há um facto interessante e distinto neste casal em relação aos outros que abordámos nas últimas 3 semanas. A omissão do nome da mulher. Sabemos que o marido se chama Manoá, mas a sua esposa não nos é dito o nome. E a condição social e política que viviam era horrível. Nós olhamos para o último dia do mês de fevereiro deste ano 2021 e encontramos um cenário triste. Um cenário de confinamento, de estado de emergência renovado, onde continuam a surgir aquelas notícias tristes da morte, de novos casos na casa das centenas, dos milhares por dia. E nós olhamos aqui para o versículo 1, diz-nos que Israel tornou a fazer o que era mau aos olhos do Senhor. Aquela era uma situação social, política e espiritual horrível. Uma frase que vai ser repetida ao longo deste livro de Juízes e que revela a instabilidade destas pessoas, a todos os níveis. Não conseguiu encontrar um equilíbrio político, governativo, não conseguiu encontrar um equilíbrio financeiro, social, e a causa era o seu desequilíbrio espiritual. Tinham tudo para estar em boas relações com Deus. Tinham a terra, tinham a proteção divina, mas preferiam desviar-se. Seguiam outros comportamentos dos povos vizinhos, que eram idólatras. E para aparentar uma devoção a Javé, estas pessoas, os contemporâneos que nós estamos aqui a ler no versículo 1,
estas pessoas misturavam o culto a Javé com outras práticas. Portanto, Manoá vivia num tempo assim, em que o sincretismo religioso era tónica, era prática comum. A devoção que era exclusiva a Deus tinha desaparecido. E havia aqui uma mistura entre crença no Deus Todo-Poderoso, no Senhor dos Exércitos e no Deus das colheitas, na divindade da chuva e todas as outras divindades que os povos à volta de Israel iam tendo. A consequência foi o domínio dos filisteus durante 40 anos. Já imaginamos ficar 40 anos assim, confinados? Estamos há 11 meses e estamos cansados. Estamos quase a desesperar. E agora olhemos para o texto que nos diz que durante 40 anos, muito tempo a sofrer, muito tempo sem liberdade, muito tempo a trabalhar para que outros comessem do fruto do seu trabalho. Tudo na vida tem uma causa e uma consequência. Israel sabia o que devia de fazer, mas ainda assim não o fez. E agora sofre com as consequências. E é neste contexto de grande dificuldade social, política, que é apresentado o casal Manoá e sua esposa, que, nos diz o texto, é estéril. Casada, mas sem filhos. Até que tem a aparição de um anjo de Deus que a informa de que ela será mãe. O anjo diz no versículo 3, nunca deste à luz, porém conceberás e terás um filho. O que o anjo diz a esta mulher é algo diferente daquilo que podemos encontrar noutras passagens, por exemplo, com Raquel ou com Sarai, que vão buscar o mesmo marido, mas outra mulher, e dizem aos seus maridos: dá-me um filho da minha serva. Completamente diferente. E o anjo diz aqui a esta mulher: tu vais conceber, vais engravidar e serás mãe. Neste tempo em que a liberdade não era uma realidade em Israel, em que a liberdade era um sonho, aliás, já começava a ser quase como que uma utopia, porque 40 anos sem liberdade era muito. Dizia eu, nesta altura, as visitas dos anjos não eram frequentes. Não eram comuns, porque era um povo que vivia distante de Deus. Um povo que voltou costas ao Senhor, vivia em desobediência, que fazia o que era mau aos olhos de Deus. E esta mulher recebe uma visita com uma boa notícia, mas também assustadora. Se nós gostamos e estamos à espera de poder receber visitas, gostamos de receber visitas, e quando esta pandemia acabar, já temos prometida uma ou duas visitas, temos prometidas várias visitas. O anjo diz agora, nesta visita, diz que vais ser mãe, mas tem uma notícia boa e assustadora. O versículo 4 e 5 diz que a criança que nascerá será um nazireu, e de que aquele voto não seria apenas durante a adolescência, não seria apenas durante a juventude ou a primeira infância, ou já quando ele fosse um adulto. Não, está a dizer que será toda a sua vida, desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre que aquela criança seria especial. Não teria contacto com álcool, nem comida impura. E percebemos aqui que a vida intrauterina é muito importante, é muito valiosa aos olhos de Deus. Mesmo antes de nós a conhecermos, mesmo antes de nós pegarmos uma criança ao colo, antes de, na ecografia, conseguir detectar os batimentos cardíacos, já Deus a valorizava. E temos aqui o caso desta criança. Deus diz a esta mulher que o teu filho é tão importante desde a sua concepção. A futura mãe fica a saber que o seu filho seria o início da libertação de Israel. Para esta mulher, é tão bom ouvir a notícia, serás mãe, mas ela ouve um pouco mais, de que o seu filho será o início da liberdade. É muita informação para uma mulher, é muita informação num curto espaço de tempo, é verdade, sobretudo num tempo tão complicado, em que estávamos de costas voltadas para Deus, em que não tínhamos liberdade, em que vivíamos oprimidos por um adversário cruel. E agora ela sabe que este problema será superado e o seu filho marcará o início da liberdade de Israel. Podíamos dizer que o seu filho será o libertador. E o anjo diz isto à mulher.
Algumas famílias projetam para os seus filhos expectativas elevadas. Outras, expectativas que não são execuíveis. Olhamos aqui para o texto bíblico e o anjo está a falar com aquela futura mãe. E quem coloca as expectativas elevadas não é a mulher, não é um dos seus familiares, é o próprio anjo. Quando nós colocamos pressão sobre as crianças para serem mais capacitadas, para tirarem melhores resultados, para conseguirem melhores resultados nos seus estudos, para tirarem um curso que lhes garanta um emprego bom, com uma boa remuneração, com uma carreira, com o futuro, porque as crianças de hoje têm melhores condições do que os seus pais, do que os seus avós. Então, elas têm uma pressão acrescida. Mas esta mulher, que não tinha filhos, e não sabemos se alguma vez teve uma expectativa em ter a casa cheia, em ter mais do que um filho, percebemos que houve a pressão, houve o desafio, houve a ordem, o projeto de Deus. Quem coloca a fasquia elevada em relação ao futuro da criança é o anjo de Deus. E quero terminar estes primeiros 5 versículos com uma aplicação para nós. Deixemos que seja Deus a elevar as expectativas em relação à nossa família, às crianças, aos adolescentes, aos jovens. E eu quero dizer-te, a ti que estás agora nesta pausa entre semestres, deixa que seja o Senhor a elevar a fasquia. Tu que estás com testes, com avaliações, com trabalhos, confia em Deus. Pede que seja Deus a capacitar-te. Não coloques uma pressão acima daquela que já tens. Deixa que seja o Senhor. E agora para os adultos, deixem que seja Deus a orientar o futuro dos vossos filhos. Por vezes nós conversamos em nossas casas o que será do meu neto, o que será da minha filha. E vamos deixar que seja o Senhor da nossa vida, a colocar a sua vontade na vida das nossas crianças, na vida dos nossos adolescentes e jovens. Permitamos que seja o Senhor a fazer com a vida dos nossos familiares o que Ele assim entender. E esta é a primeira aplicação a tirar. Vamos colocar a nossa família nas mãos de Deus e permitir que seja o futuro, seja escrito por Deus, não por nós. Lendo o versículo 6 até ao versículo 8. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Veio a mim um homem de Deus, cujo semblante era como o de um anjo de Deus, em extremo terrível. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe até ao dia da sua morte. Então Manoá suplicou ao Senhor, dizendo: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha ter connosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. A mulher conta tudo ao seu esposo. Nós já vamos explorar melhor esta afirmação, mas eu quero que entre na nossa casa. Eu quero que entre na nossa vida. A mulher conta tudo ao seu marido. O que ela viu e o que ela ouviu, ela diz a Manoá. Apesar de não saber o nome do homem com quem falou, consegue descrevê-lo e partilhar toda a informação daquela futura gravidez, dos cuidados a ter durante a gestação do futuro. E também fala daquilo que esperava acerca do menino. E agora vejamos a reação deste homem, de Manoá. Aquela partilha é grande, é forte. E é uma partilha que ele tem a noção de que vai mexer não só com o presente, mas com o futuro. O seu e de toda a gente da cidade e de toda a nação. Ele também vivia aquela opressão. Ele também sentia a falta de liberdade. Ele também sentia que o seu trabalho não estava a ser para os seus, estava a ser para os outros. E ele ora. Vamos buscar outra vez esta afirmação. Primeiro, a comunicação. Segundo, a oração. E ele pede a Deus para que saibam mais detalhes acerca do que deveriam fazer com o filho que teriam. Não há descrença em relação à aparição do anjo.
Não há descrença quanto à sua mensagem. Mas este homem tem uma necessidade de saber o que fazer com o filho. Ele e a sua esposa não têm a experiência do primeiro, do segundo, do terceiro filho. Nunca lidaram. Então eles pedem. Ele ora a Deus que lhes explique, que lhes ensine o que devem fazer. Para ser mais do que vencedor, este casal não pôde duvidar da palavra do mensageiro. Não pôde duvidar da mensagem que o anjo lhes trouxe. Eles experimentaram a vitória porque Deus lhe concedeu, mas porque eles abraçaram esta vitória, esta dádiva de Deus. A vitória foi de Deus. E este casal o teve de fazer. Teve de abrir os braços para receber a dádiva de Deus. Receberam sem duvidar. Vamos então às aplicações. A comunicação na nossa família. Esta mulher é um exemplo para nós. Ela não subtrai, ela não acrescenta qualquer parte da comunicação que o anjo lhe fez. Ela fala com o marido e diz-lhe exatamente o que ouviu, o que viu, e ela partilha. Para nós, em nossas casas, a comunicação tem de ser muito boa. Não pode ser assim. Temos de comunicar corretamente. A mulher contou ao marido tudo. E ela conta até das expectativas do anjo. Aquilo que o anjo disse. E não são as expectativas dela. O desejo até podia ser, mas ela fala do que recebeu da parte do anjo. E aqui é importante que as nossas conversas sejam assim, claras e fáceis. Sem segundas intenções, sem uma piada ali escondida, sem um tom de voz de gozo, de desprezo ou de descrença. Manoá não viu, nem ouviu o anjo, mas a sua esposa conversou com o anjo e foi como se estivessem os dois. Partilhou. E agora para nós, famílias, vamos falar, vamos ter um canal comunicativo limpo, desimpedido, verdadeiro. Vamos falar sem omitir, sem acrescentar, sem inventar. E é importante que todos nós estamos a falar para cônjuges, estamos a falar para irmãos, pais, filhos. A nossa família deve saber comunicar, deve falar a verdade. Dúvidas todos nós temos e não sabemos muito bem o que fazer, nem como fazer, mas é aqui que entra a comunicação. Aquela mulher podia ter dito ao marido, eu não sei o que fazer, trata tu. Mas eles não fizeram isso. Eles falaram um com o outro. E agora, eles falam com Deus. E é aqui, neste aspecto, que Manoá deixa um legado tremendo para nós. Nós queremos ser mais do que vencedores, porque seguimos no caminho da fé, no caminho do diálogo uns com os outros, mas importantíssimo, o que Manoá faz. Ele orou. Ele orou. Está aberto. Está aberto o canal. Está aberta a possibilidade de comunicar com Deus sem barreiras. E quando tivermos um problema, quando tivermos uma dúvida, façamos como este homem, que também não sabia, que também tinha as suas dúvidas, que também estava com algumas incertezas. Ele pede, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha ter connosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Esta última frase é tremenda. O menino que ainda não temos, mas que há de nascer, nós queremos que sejas tu a conduzir-nos. Queremos que sejas tu a guiar-nos na educação, na maneira como devemos tratar o nosso filho. O nosso diálogo com Deus deve ser assim, limpo. Se as expectativas em relação aos nossos filhos devem vir de Deus, devem ser divinas, não devem ser nossas. Alguns de nós queríamos ser astronautas, não vamos projetar isso para os nossos filhos. Outros queriam ser vedetas, não vamos projetar isso para os nossos filhos. Vamos deixar que seja Deus a projetar o futuro deles, segundo a sua vontade. E também aprendemos que a comunicação, a partilha entre nós, entre a nossa família, tem de fluir, tem de ser verdadeira, tem de ser dinâmica. E a nossa comunicação com Deus, meus irmãos, temos de investir forte na oração. Eu quero desafiar, os irmãos têm ouvido este desafio, eu quero desafiar que a primeira Igreja Batista de Viseu seja uma igreja que ore em suas casas, que ore em família, que tenha um tempo devocional em família. Podemos ter o nosso tempo a sós, muito bom, quando nos levantamos ou quando nos vamos deitar, mas é muito bom investir na comunicação com Deus em família. Este casal fê-lo
Então, um desafio para nós, sermos mais do que vencedores, é termos sempre a comunicação estabelecida com Deus. Sempre que nós não soubermos o que fazer, façamos como este casal. Sempre que tivermos dúvidas, vamos pedir esclarecimentos a Deus. Vamos procurar Deus. Ou, pegando nas palavras de Manoá, Senhor, rogo-te. Rogo-te que nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Faça isto na sua casa. Faça isto na sua casa. Fale com Deus. Peça-lhe sabedoria. Peça-lhe discernimento para saber como lidar com a sua família, com os desafios, com as incertezas do mês de março. Não sabemos muito. Então, vamos pedir a Deus. Não sei como fazer, vamos perguntar a Deus. Vamos ler do versículo 9 ao versículo 14. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez ter com a mulher, estando ela sentada no campo. Porém, não estava com ela seu marido, Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu para dar a notícia a seu marido e disse-lhe: Eis que me apareceu aquele homem que veio ter comigo outro dia. Então Manoá se levantou, seguiu a sua mulher e, chegando à presença do homem, perguntou-lhe: És tu o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu: Sou eu. Então lhe disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, como se há de criar um menino? E que fará ele? Respondeu o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De nenhum produto da vinha comerá, nem beberá vinho, nem bebida forte, nem coisa impura. E tudo quanto lhe ordenei, cumprirá. Este versículo 9 começa por dizer que Deus ouviu as orações de Manoá. Deus ouve. Se há pouco estimulava a que a nossa igreja seja uma igreja de oração, uma igreja que investe na oração, eu quero que sejamos crentes. Eu quero que nós tenhamos a plena consciência, versículo 9, de que Deus ouve as nossas orações. Então, diz-nos o versículo 9, Deus ouviu a petição daquele homem e o anjo foi novamente enviado para esclarecer todas as dúvidas ou as incertezas que existissem. E agora, diz-nos o versículo 9 que a mulher está novamente sozinha, mas desta vez ela apressa-se e vai chamar o marido. E este vai rapidamente ao encontro do anjo. Novamente, a sinceridade. É verdade. A mulher não engana o marido. Não quer os esclarecimentos para si, para depois fasear a informação ao marido em função do seu agrado, da sua leitura da situação ou dos acontecimentos. Ela não quer ter supremacia em casa, não quer ter supremacia na educação do menino. Não, eles estão juntos. Eles estão juntos e são os dois que ouvem a explicação do anjo. Procuram os dois o anjo. E ela prefere que todas as dúvidas sejam esclarecidas a dois. Toda a informação deve ser do conhecimento do casal e não apenas de um dos dois. Manoá tem na sua esposa uma companheira. Não uma amiga. Não uma companheira de vez em quando, uma companheira permanente. Alguém que partilha com ele as dúvidas, as incertezas e as expectativas. Este casal está longe da perfeição. Ainda assim, deixa uma lição de vida, uma lição de relacionamento conjugal exemplar na área da comunicação. Se ele não sabe o que fazer, ela ajuda. Se ela tem dúvidas, ele também. Então, não atiram culpa, não atiram as culpas para cima do outro, mas procuram os dois a resposta junto daquele que eles sabem que pode esclarecer as suas dúvidas junto de Deus. E para a família, para esta família, a partilha importa. Para esta família, a partilha é muito importante. No versículo 11, Manoá pergunta se aquele mensageiro é o mesmo da aparição anterior e fica a saber que sim. E ele tem 3 perguntas a fazer ao anjo no versículo 12. Ele diz: quando se cumprirem as tuas palavras, como se há de criar um menino e o que fará ele? Ou seja, Manoá quer aqui saber quando. Ele quer saber quando é que se cumprirá. Quando é que eles serão pais? Depois, em segundo lugar, ele quer saber o que deveriam fazer para educar corretamente a criança. Por fim, a terceira questão é: o que fará aquele filho? Voltamos às expectativas. Eu quero que a minha filha seja... Eu quero que o meu filho seja... E ele tem esta pergunta. Nós temos. O que será que
esta criança vai ser que profissão terá? Qual o seu papel na sociedade? O futuro. E gostamos. Não de manipular, não de controlar, mas pelo menos gostamos de saber. Porque estas perguntas de Manoá podiam ser as nossas. Elas são razoáveis, são sensatas, são oportunas. Eles não tinham filhos, o anjo informa-os de que serão pais. E ele quer saber quando. Quando é que teremos a oportunidade de experimentar a maternidade? Quando é que teremos a oportunidade de experimentar o abraço, o beijo, o pegar, o afagar a nossa criança? E há todo um cuidado a ter para o nascimento de uma criança. Nós sabemos isso. E Manoá tem outro pedido, outro objetivo. Ele quer saber quando se cumprirá aquela palavra. Ele quer ouvir da parte do mensageiro uma garantia da sua credibilidade. Jeremias, capítulo 28, os versículos 8 e 9, o profeta Jeremias diz que a veracidade ou a autenticidade de um mensageiro está no cumprimento das suas palavras, está no cumprimento das suas profecias ou da sua mensagem. E Manoá queria saber se aquela promessa era credível. Manoá queria ter um crédito. Queria o cartão, mas queria saber qual era o plafond. Quanto é que podia gastar? Quando é que vou ser pai? Ele não quer colocar a sua confiança na mensagem errada, nem no mensageiro errado. Em segundo lugar, ele quer saber em que condições criará o seu filho, uma vez que a mensagem do anjo tinha ido num sentido muito específico. E ele agora quer saber o que é que este casal deve fazer ou não para criar aquela criança. Os dois, Manoá e a sua esposa, sabiam que aquela gravidez tinha um toque divino. Por isso, e atenção, já lá vamos, este toque divino era importante não defraudar Deus, não magoar o Deus que os tinha dado aquela dádiva. Seriam necessários alguns cuidados com a alimentação da criança, eventualmente outras situações delicadas, e Manoá quer saber tudo o que deve fazer. Por fim, Manoá quer saber o futuro do seu filho. Que futuro terá o meu filho? O anjo dissera à sua esposa que o filho seria o início da libertação de Israel do domínio dos filisteus. E agora o pai quer mais explicações, quer saber um pouco mais o que fará o seu filho. Já reparamos como Manoá é um pouco como foram os nossos pais? Como são os pais de hoje? A projeção que temos, o receio que temos em relação à nossa família. E a resposta não se faz tardar. Então o anjo fala com este casal. Versículo 13. De tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. Ou seja, o anjo remete para as palavras que tinha dito no versículo 5. Versículo 4, perdão. Não bebas vinho, toma cuidado, nem bebida forte, e não comas coisa alguma imunda. E o anjo então diz, repete ao casal. Curiosamente, ele faz 3 perguntas, mas o anjo só lhe responde a uma delas. Isto é, o que a sua esposa não pode comer. O que a sua esposa não deve beber. Que cuidados deve ter ela durante a gestação? Nada impuro, nada que prejudicasse a gravidez, nem consumir qualquer bebida alcoólica. E ele deixa que a primeira e a última questão sejam respondidas pela fé. Interessante que nós fazemos tantas perguntas a Deus, temos tanta curiosidade, queremos saber tanto e pedimos tanto a Deus, e agora vejamos o que o mensageiro diz a este casal. Apenas o que eles precisavam de saber. O resto era a fé. Era a fé em ação. A última aplicação que deixo nesta manhã é de procurarmos sempre em Deus as respostas às nossas interrogações, às nossas dúvidas, aos nossos medos, ao nosso desconhecido. Mas cada resposta deve ser recebida com fé. Com fé. Para que experimentemos o milagre. Para que experimentemos a vitória. Este casal coloca 3 perguntas ao mensageiro, ao anjo de Deus. E houve uma resposta. Porque as outras 2 estão lá. É para ti.
Exercita a fé. Confia. Este casal ficou sem saber quando seriam pais. Nem que função teria o filho. Se seria o diretor da escola ou o funcionário que abre. Não sabiam se o filho seria o eletricista ou o professor de eletricidade. Mas nem por isso este casal deixou de experimentar a vitória. Porque exercitou a fé, porque confiou, porque creu. E agora, nesta manhã, no último domingo do mês de fevereiro, eu quero deixar um grande desafio para a nossa igreja. Exercite a sua fé. Vamos exercitar a fé no que Deus nos diz, no que Deus tem para nós e tornemo-nos todos mais do que vencedores, porque acreditamos, porque confiamos na mensagem que é de Deus. Irmãos, a mensagem não é minha. Não fui eu que elaborei. Não fui eu que pensei que seria melhor dizer isto ou aquilo a este casal ou outro casal. Foi Deus que tomou a iniciativa de falar com este casal e de lhes dizer: vocês vão ser pais. Então nós temos de confiar. Nós temos de confiar na mensagem de Deus. Para nós, a Bíblia não tem qualquer erro. A Bíblia é a palavra de Deus. E sendo a Bíblia a palavra de Deus, torna-se credível, é automaticamente credível na nossa vida. E tudo o que a Bíblia diz, nós aceitamos. Então nós aceitamos, como este casal aceitou, que a vitória nos está dada pela fé em Deus. É verdade que na semana que agora se inicia, no último dia de fevereiro e nos próximos dias de março, provavelmente não vamos ter a visita de um anjo, como aconteceu com esta mulher. Mas todos temos a visita de Deus. Todos temos a mensagem da parte de Deus que nos faz viver como vencedores. Confiança, comunicação direta na nossa família e comunicação com Deus são fundamentais para sermos mais do que vencedores. Precisamos não de voltar costas a Deus, não fazer o que é mau aos olhos do Senhor, não nos desviarmos de Deus, mas pelo contrário, precisamos de procurar a vontade de Deus, submetermos-nos a ela e permitir que a vitória entre na nossa vida. E é exatamente aqui que pretendo que cheguemos. Sejamos todos nós mais crentes à mensagem de Deus. Quando tivermos dúvidas, e elas vão surgir na nossa vida, coloquemo-las diante de Deus. Sejamos claros na comunicação entre nós e com Deus. Mas quando Deus nos responder, não vamos colocar obstáculos. Mas, e se será mesmo assim? Aquela questão da expectativa que temos em relação à nossa família é saudável. Gostaríamos que as nossas crianças, quando crescerem, nós queremos vê-las bem, queremos vê-las a trabalhar, queremos ver os seus agregados funcionais, mas cuidado com a pressão que estamos a colocar sobre os outros. Até mesmo sobre os membros da nossa família que já são adultos. Não coloquemos uma pressão que era a nossa. Deixemos que seja Deus a trabalhar na vida dos nossos familiares. Se Deus enviou o seu Filho para nos salvar, então é porque Ele deseja que sejamos mais do que vencedores em Jesus. Eu quero terminar deixando os versículos 22 e 23 para tranquilizar os nossos corações, para consolar as nossas dúvidas que possam surgir. Versículos 22 e 23, disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos por quanto temos visto Deus. Versículo 23. Sua mulher, porém, lhe respondeu: se o Senhor nos quisera matar, não teria recebido da nossa mão o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado todas estas coisas, nem agora nos teria dito semelhantes coisas. Deus não nos quer matar. Deus quer dar-nos vida. Então vamos exercitar a nossa fé. Vamos confiar. Vamos ouvir a resposta de Deus. Vamos confiar na mensagem. Vamos orar. Querido Deus, agradecemos-te porque falas connosco, porque tu desejas que a nossa família cresça. Tu desejas que as nossas famílias tenham os canais de comunicação abertos, que haja verdade nas nossas palavras, sinceridade na nossa partilha. Mas tu queres que nós te procuremos.
Obrigado porque tomas esta iniciativa de vir ter connosco. Obrigado porque és tu que nos declaras mais do que vencedores. E queremos pedir-te pelas nossas famílias. Queremos pedir-te que operes um milagre em cada um de nós. Que nos aumentes a fé, que melhores a nossa comunicação e que a nossa confiança em Ti seja inabalável. Pai de amor, dá-nos uma semana debaixo da Tua graça, debaixo da autoridade da Tua palavra, para que sempre, mas sempre, nos submetamos a Ti com amor. Em Teu nome, Senhor Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém.